cima, mas te dominou, dominou. Baixinho por cima, mas te dominou. Está começando mais um Palavra Frívola, seu conteúdo de cultura, humor, notícias e muitas outras coisas. Fala galera, eu me chamo Pedro Knupp e hoje eu não fui ao primeiro gole. Eu sou a Grazi Santoro, sou idealizadora da Associação Alcoolismo Feminino, uma das fundadoras e hoje presidente, e existe uma vida feliz sem o álcool. Olá, eu sou Luciana Lage, integrante voluntária da Associação Alcoolismo Feminino, Só por Hoje Funciona. Sou Ana Cecília Marques, sou médica, psiquiatra, trabalho nessa área há uns 40 anos mais ou menos e quero deixar aqui registrado que a prevenção começa em casa, continua na escola e na sociedade. Fala suas palavras frívolas, aqui é o Thiago Miguel e parecia inofensivo, mas te dominou. E aí galera, eu me chamo Kim Knupp e minha dependência é o café. Então é isso aí galera, hoje nós vamos falar sobre o transtorno por uso de substâncias. Nós estamos aqui com a galera, né, do alcoolismo feminino, da Associação de Alcoolismo Feminino. Estamos com a doutora Ana Cecília e a gente vai falar sobre um tema que é muito importante. Porque a nossa sociedade, ela é uma sociedade que a pandemia já dura muito antes da Covid. Ou seja, há uma pandemia de dependências muito antes, a gente vai falar sobre isso agora. Não esquece de antes de começar, né, assistir o cast, o debate, de assinar o canal, né, ativar o sininho, compartilhar, porque essa especificamente vai ser uma mensagem poderosa e que pode mudar a vida de alguém que você conhece aí, beleza? Então vamos lá. Se você tiver um canceroso na sua casa, uma ideia de qualquer outra doença, você fala, mas se tiver uma cota, ninguém fala. Doutora, o médico estuda pra caramba, né? O cara passa pra medicina, vai lá, escolhe a especialidade. Aí dentro da especialidade ele escolhe outra especialidade. Como que você foi parar, doutora, para trabalhar com essa área específica? História longa, mas interessante, eu acho, do meu ponto de vista, porque eu fui construindo esse meu conhecimento. O meu curso de medicina seguiu como clínica geral, inicialmente, e que tinha toda uma indignação, porque eu trabalhava na periferia e no SUS, né, que é uma coisa que eu me sinto muito honrada de poder trabalhar até hoje, e toda segunda-feira os mesmos pacientes voltavam para o meu consultório. E eu, formada recentemente em clínica geral, achava que podia, portanto, cuidá-los. E comecei a ter um problema com aquela situação, que se repetia todas as segundas e terças-feiras. E aí eu fui caminhando numa estratégia, eu convoquei a família dos meus pacientes, porque eles mesmos vinham com o mesmo problema e não me diziam o que mais acontecia no fim de semana, que de volta na segunda os levava para o meu consultório. E aí a família, eu fiz reuniões de família desses pacientes com eles, né? E a família começou a contar como é que era o sábado, a sexta à tarde, o sábado e o domingo, e a gente pôde ver que o que acontecia nada mais era que uma situação de intoxicação, quer seja pelo tabaco, que tinha nicotina, uma substância de abuso, pelo café, pelo álcool, muitas vezes por outras substâncias, e que, obviamente, fazia com que aquele indivíduo adoecesse, né, acordasse numa segunda-feira numa grande ressaca. E aí eu parei de atender e fui estudar. Infelizmente, na nossa formação de generalista, poucas universidades oferecem cursos aprofundados sobre isso. E é uma área hoje que mereceria ser uma área de atuação, que a gente tivesse um especialista, uma residência médica sobre álcool, tabaco e outras drogas, e tivesse serviços ultra especializados, porque a ciência caminha. E aí eu acabei por fazer saúde coletiva,
para entender também o papel da família e da sociedade nesse fenômeno das drogas. E, por último, a psiquiatria, que me trouxe isso aqui de conhecimento, e só quando eu fui para a neurociência que eu pude entender o tamanho dessa história. E você considera que isso uma pandemia? Você considera? Há muito tempo, desde o início do século. Que a E organização massa mais que a Covid, né? Muito mais que a Covid. Muito mais que a Covid. Imagina se nós somarmos as substâncias. Sim. É a situação, o evento humano que mais mata. E você, Grazi, como você parou nessa luta, cara? O que te levou a se envolver tanto? Porque é aquilo, se você tinha essa dependência, você poderia ter parado após ter vencido ou resolvido o problema, mas não, você continuou e está na luta ajudando outras pessoas. O que aconteceu? Na verdade, a dependência do álcool não tem cura, né? Ela é para o resto da vida. Então, esse programa é para a gente aprender mesmo. Então, se a gente errar, corrige mesmo, tá, gente? Tá. O alcoolismo não tem cura, né? É uma doença, como em Alcoólicos Anônimos eu aprendi, progressiva, incurável e que mata. Mata mais de 3,5 milhões de pessoas por ano, todos os anos. Aí a doutora, né, Ana Cecília falou, desde o início do século. Isso só o álcool, né? Nossa. Isso sem considerar tabaco, sem considerar outras, açúcar, né? Eu tô pasmo, porque quando eu falo que mata mais que o Covid, eu falei assim, tá pegando no tempo geral. Não, por ano é muito letal. Uau. A Covid matou em média 1,5 milhão de pessoas em um ano. Já temos vacina, é uma doença transmissível, né? E o alcoolismo é uma doença crônica, é uma doença sem cura, né? E que todo ano mata 3,5 milhões. O álcool mata, não é nem o alcoolismo, né? A doutora Ana Cecília me corrija, é o álcool. É o álcool. Então, o álcool é responsável por várias doenças hepáticas, é responsável por vários tipos de câncer. Cânceres, é responsável por acidentes de trânsito, é responsável por feminicídio, né? Então, é a pior de todas as drogas para mim. Depois do tabaco, é considerada, né? O tabaco ainda você considera pior. Acho que já está para a para, doutora Ana Cecília. Juntas. Não, porque eu fico imaginando vocês caminhando, sei lá, passando por em frente a um bar, sabe, todo mundo bebendo, você deve falar assim, caraca, que merda que eles estão fazendo na vida, né, cara? Porque pelo pouco, a gente tá, sei lá, poucos minutos gravando, e o que vocês já falaram, eu fico assim, cara, eu quando passar em frente a um bar, eu vou falar, ô, galera, vamos lá, cara, sai daí, cara. Eu já tentei fazer isso, né, mas aí quiseram me bater. No início da minha recuperação, eu estou há 13 anos, mais de 13 anos sem ingerir nada que contém álcool, e é a coisa mais importante que eu faço por mim, e eu sou muito feliz sem ingerir nada. Se hoje falasse alcoolismo tem cura, eu ia continuar sem beber, porque eu sou muito feliz sem beber, a minha vida é ótima, eu faço tudo o que eu quero, tudo, eu pulo carnaval, eu faço tudo o que eu quero sem droga, sem drogas nenhuma, sóbria, né? E sou a mais feliz, tá? Eu sou a mais feliz, eu garanto que eu sou a mais feliz, sabe? E quando aí contando um pouquinho da minha história, né? O alcoolismo, a gente nega a doença, né? O álcool é uma droga lícita, então eu negava, eu não conseguia enxergar que eu tinha um problema, eu não era aquela bêbada mendiga de rua que tomava cachaça, e eu achava que para mim dependente eram aquelas pessoas que estavam na rua, né? Apesar de eu ter histórico na minha família, né? Eu não conseguia enxergar de jeito nenhum, até que um dia minha mãe me falou, olha, eu fui espancada por um namorado e cheguei em casa muito machucada. Minha mãe viu, meu pai, eu morava com a minha mãe nessa época, eu tinha me separado, minhas filhas viram aquilo, né?
E eu jurei naquele dia que eu nunca mais ia beber, né? Eu jurei, eu falei, eu nunca mais bebo na minha vida, né? Cheguei muito machucada, precisei fazer exame de corpo de delito, enfim. E no dia seguinte, a minha mãe me chamou e falou, olha só, minha filha, eu sou uma alcoolista, eu parei de beber porque o câncer me parou, porque senão eu estaria bebendo ainda. Procura ajuda, porque o seu rosto vai melhorar, esses hematomas vão sair do seu rosto e você vai voltar a beber. Você é uma alcoólatra, ela falava alcoólatra, né? E foi como eu aprendi no início. Você é uma alcoólatra como eu. Procura ajuda. E uma semana depois eu estava bebendo de novo, mesmo tendo jurado que eu nunca mais ia beber. E aí a minha mãe me chamou e falou, olha, chega, eu vou te botar para fora de casa. Você não mora mais aqui comigo. Né? Eu não aguento mais ver você sofrendo e eu não aguento mais ver minhas netas sofrendo. Eu não aguento mais. Né? E aí, na minha cabeça louca, eu falei assim, vou ter que ir para A, né? Não vai ter jeito, vou ter que ir. Mas eu vou enganar minha mãe, né? Eu vou ficar um mês lá. Né? Na verdade, antes eu ainda pensei assim, deixa ela me mandar para fora de casa. Eu vou para fora de casa, daqui a pouco eu arrumo um namorado, estou morando com ele. A minha cabeça era assim, né? Era só insanidade em cima de insanidade. E aí a minha mãe, muito sabiamente, falou assim, olha, eu sei o que você está pensando. Você está pensando que você vai arrumar um namorado e vai sair daqui. E vai sair. Minha mãe, olha como é que ela conhecia, né? Já o meu ciclo, os meus movimentos, né? E ela falou, eu vou te botar para fora com toda a dor do mundo. Eu vou te botar para fora com as suas filhas. Você vai embora daqui com as suas filhas. Aí eu falei, putz, agora ferrou, né? Agora eu vou ter que dar um jeito, né? Aí eu fui para uma sala de AA e dentro de uma sala de AA eu tive um despertar espiritual, realmente, assim, eu fui muito acolhida, muito, muito bem acolhida, né? No primeiro dia só tinham homens, eu me senti muito constrangida, mas no dia eles falaram, volta amanhã. No dia seguinte eu voltei, tinham 3 mulheres para me receber, né? E foram elas que me abraçaram e me acolheram, nelas eu me apoiei. Mas durante 8 anos em recuperação, eu vi muito poucas mulheres chegando e eu vi muito menos ainda ficando. Né? Eu era e sempre fui muito brigona, eu brigava muito, né? Sempre fui assim, de brigar. Então, nas salas de AA, eu brigava com todo mundo, né? Eu brigava com todo mundo, porque falavam mal de mim, eu falava mal de alguma mulher, eu já arrumava confusão. Então, eu acho que já tinha uma feminista dentro de mim, né? Eu não consigo imaginar, cara, você brigando assim. Também. Tão serena, tão em paz. São 13 anos, né, meu filho? Um dia de cada vez. Mas você entende que o álcool fazer isso com você, o álcool que te transformava nesse nível? Com certeza. Eu acho que eu tenho o meu perfil é um perfil de luta. Eu acho que eu sempre fui contra as coisas que eu via acontecendo. Eu não entendia que aquilo era ser feminista, mas eu sempre me fazia uma justiceira quase, né? Me fazia muito mal dentro de uma sala ver uma mulher chegar e um homem querer tirar proveito dela usando um programa de 12 passos tão maravilhoso, tão perfeito. Essa era a minha próxima pergunta. Então existe isso também, né, cara? Então, tem gente que se aproveita da fragilidade da pessoa em tratamento para... Somos todos muito doentes, tanto os homens quanto as mulheres, né? Acho que, não sei se a Lu e a doutora Ana Cília querem falar, mas assim, eu acho que nós, mulheres, acho que a doutora Ana Cília pode falar bem disso, assim, a gente busca o álcool pelas questões emocionais. Então, se a gente chega numa sala, né, extremamente, como eu cheguei, espancada, né, e também com uma codependência emocional de achar que eu só seria feliz se eu tivesse um relacionamento para me salvar. Eu não achava que a salvação estava dentro de mim, eu achava que a salvação estava no outro. Então, era um prato feito para um outro, para um homem, no meu caso, homem,
doente, também doente, né? Muitos ali também têm outras comorbidades, além da dependência do álcool, então bagunça, né? Bagunça. E aí essa falta fez você movimentar e criar o AF? Foi essa demanda que você viu? Sim, durante esses anos eu ficava, nossa, não fica ninguém, ou ficava uma, assim, da minha época tem eu, a Denise, que fundou a associação comigo, né, no início era um coletivo, a Carol, acho que tem umas 3 ou 4, assim, as outras 2 vieram antes, depois de mim eu não me lembro, na minha sala, assim, chegaram várias e a gente tentava, eu mesma fui uma que me relacionei com outro dependente químico e fui espancada por esse dependente químico estando em sobriedade, né? Estando em sobriedade. Porque as pessoas não têm só o alcoolismo ali para tratar, tem várias outras, né? Várias outras doenças. Então, como eu passei por relacionamento abusivo dentro de sala, outras mulheres também. Eu não estou aqui criticando de jeito nenhum. Alcoólicos Anônimos salvou a minha vida. Sim. Entendeu? A Irmandade, mas que dentro das salas existem essas questões, tanto é que hoje tem salas só de mulheres, de propósito feminino. Tem salas só de lésbicas, bissexuais e transexuais, que é outra história. Tem salas de mulheres negras, de homens e mulheres negros, então, pretos, né? Assim, tem que ser, né, doutora Ana? Quanto mais específico... A sociedade, eu acho que não está preparada para entender cada pessoa, tem uma necessidade, uma demanda diferente, né, cara? Por exemplo, a demanda de uma lésbica, um bi ou trans é diferente da demanda de um hétero, né, cara? Se você tiver um canceroso na sua casa, uma ideia de qualquer outra doença, você fala. Mas se tiver uma cota, ninguém fala. Luciana, e como é que foi a tua história aí para entrar no AAF? Então, eu conheci o AAF no ano passado, né? Na pandemia. O AAF, né, começou como um coletivo, hoje em dia é uma associação. Ele começou com um propósito muito bacana de ir para as redes sociais, né? A Grazi começou com esse movimento e era algo que eu já vinha há muitos anos fazendo, né? O alcoolismo, ele prejudicou várias áreas da minha vida, dentre elas a minha formação em jornalismo. Mas mesmo não concluindo, né, eu sempre gostei muito de escrever, sempre fui uma pessoa que me expus muito, né, me expus muito negativamente nas insanidades, como a Grazi falou das questões insanas, eu achava minhas insanidades o máximo, eu era muito conhecida na minha cidade por ser muito doida. Então, quando eu comecei a procurar ajuda, eu também comecei a fazer relatos sobre essas buscas, sabe? Então, desde o início, até antes de eu conhecer o AA, né, eu sou membro de AA, até antes de conhecer o AA, eu já falava das minhas questões. Então, eu já entrei no AA sem ser anônima, né, porque eu já falava da questão do alcoolismo, já estava indo em psicólogos e tal. E prestes a completar 1 ano e meio sem beber, veio o convite para dar uma entrevista num programa de televisão, né, de alcance nacional, e a partir disso eu comecei a ser convidada para dar palestras em escolas, em empresas, conversar com as pessoas, e a partir disso eu senti necessidade de estudar, né, não me basear apenas no que eu aprendia dentro de AA, né, começou como uma busca minha, né, através de artigos no Google e tal, e depois eu procurei cursos, né, eu achei que tinha que ter base, né? E depois, a minha história é bem longa, assim, mas depois acabei entrando na faculdade de pedagogia. Hoje em dia eu sou uma estudante de pedagogia, porque eu quero cada vez mais estar embasada para ajudar na questão da prevenção. E acabou que no ano passado, uma conhecida minha, que é alcoolista também, ela me indicou uma live no Insta, né? No Instagram, chamada Alcoolismo Feminino. Aí foi assim que eu conheci o coletivo e me juntei ao coletivo, porque tinha tudo a ver com o que eu sempre achei, né? Eu sempre achei que quem não tem a questão de achar que vai ter alguma represália no trabalho, alguma coisa assim, ser julgado, eu sempre achei que era um dever social da cara, assim. A questão do anonimato, né, no AA, não é só uma questão de
de medo de preconceito, tem uma questão espiritual, uma filosofia do AA relacionada ao anonimato, mas eu já entrei sem ser anônimo. Então, assim, Luciana, eu não falo em nome de AA, mas como Luciana, como alcoolista, eu acredito que eu tenho um dever social, até por ser uma comunicadora, não concluí a faculdade de jornalismo, mas o diploma caiu e consegui trabalhar, já fiz assessoria de imprensa para clínicas de dependência química, para profissionais da área. Então, assim, eu consegui transmutar isso. Então, assim, sou uma comunicadora. Vários amigos falam, Luciana, você tem que se apropriar do título de jornalista, até porque caiu o diploma, várias pessoas que escrevem jornais não têm a faculdade. Você atua, você trabalha, sabe? Você trabalha com assessoria de imprensa. Então, acho que como comunicadora, eu acho que tinha dever de falar. Então, eu falo e o AF se uniu muito, né? Ao que eu já fazia, ao que eu acredito, de dar a cara para bater, sabe? Até tem um movimento que começou nos Estados Unidos e que tem a versão brasileira, que é o Faces e Voz da Recuperação, que eles costumam dizer, né? As drogas matam, né? Mas muitas vezes o que mata é você ficar dentro do armário, porque as pessoas não têm um estigma muito errado do que é um alcoolista, do que é um dependente químico. Então, quando pessoas dão a cara, elas dão a cara da doença também, e não aquele estigma só daquelas pessoas que chegam a morar nas ruas e tal. Então, eu achei importante isso, e a AF, né, teve consonância com o que eu já acreditava, e foi assim que eu me uni à AF, sou integrante e voluntária. Como a Grazi disse, a doença não tem cura, então é importante essa manutenção, né? A gente é o que chamam de alcoolistas em recuperação de longo prazo, mas assim, nada está garantido, então a gente tem que manter. Quando eu parei de beber, busquei ajuda e comecei a fazer até esses posts, né, despretensiosos, falando do meu processo e tal, eu fui muito julgada, tipo assim, fala sério, a mais doida de Niterói, querendo agora dar lição de moral. Então, assim, eu fui muito desacreditada, sabe? Chegaram a fazer bolão de em quanto tempo que eu ia recair, entendeu? Então, assim, essa desmoralização, cara, eu fiz muita cagada, sabe? E tive muitos episódios, assim, relacionados a trabalho, até que não muitos, mas assim, muitas vezes que eu, às vezes, faltava, né, porque tava de ressaca e tal, eu pegava uma mentira, mas na verdade eu acho que no fundo alguns contratantes sabiam a realidade. Então isso você vai perdendo crédito, né? A questão da moral não é só na questão às vezes a questão da moral é muito ligada à parte sexual, né, dessa vertente também que o alcoolismo leva, da mulher, né, muito vista às vezes como que fica mais facinha, né, os homens acabam se aproveitando, mas eu vejo muito essa questão de desmoralizar na questão da confiança das pessoas, sabe, da minha família, de alguns contratantes e tal. Entendi. Tu não chegou, por exemplo, como a Grazi, ter um episódio de fundo de poço que, cara, fui espancada pelo meu namorado. Entendeu? Então, eu não cheguei à questão de ser espancada por um namorado, mas assim, já teve episódios de violência doméstica entre algumas pessoas da minha família, que também tem a questão do álcool, né? É até meio assim, eu falar, não vou citar quais membros, assim. Fica à vontade. Mas eu acho que a violência, né, hoje em dia está muito em alta, a violência contra a mulher não é só questão física, mas é questão psicológica também. Então, violência psicológica eu passei muita, e a questão também de me humilhar, né, corri atrás de muito cara que hoje em dia eu falo, meu Deus, sabe? Humilhação mesmo, sabe? E eu tinha que estar muito bêbada para correr atrás de uns troços daquele, entendeu? Luciano, mas você tá falando aí do teu caso, né, que você, pela tua história, dá para entender que você tinha, né, você teve uma vida, vamos supor assim, de noite, de festa muito ativa, né, que estava vinculada ao álcool, certo? Sim. Agora, essa questão é muito cultural também, né? Você foi falando aí, eu fui me lembrando de uma casa noturna no Rio, que
Tipo, as mulheres era bebida grátis para as mulheres até tal hora e não tinha homem, era só mulheres. Ladies first. E fui muito ladies first. Que era tipo um clube das mulheres num determinado dia da semana. E aí a mulherada lá, né, tinha aquele happy hour feminino e a mulherada ficava doida. E aí o homem só era permitido a entrada depois de tal hora, por quê? Mas já estavam doidos. A mulherada tá doidona já. Então, meu irmão, vai que vai. Então, assim, isso é muito doideira, cara. Tem uma questão cultural muito forte nisso aí, né? Eu escutei uma frase esses dias e eu gosto muito de repeti-la, que é: se uma mulher diz não, é não. Se uma mulher alcoolizada diz sim, é não também. Então, o cara tem que entender que se ela está dizendo sim alcoolizada, é não, cara. É não, você tem que pegar e ajudar essa mulher. Você não tem que levar essa mulher para nada. Só para um hospital, ou para uma ambulância, ou para a casa dela, ou para... Né? Se ela disse sim alcoolizada, né, que fique aí a dica para os homens, porque isso depois pode virar um problema para vocês. Sim. Se ela diz sim alcoolizada, é não, porque ela está totalmente insana, sem consciência do que ela está dizendo. Nós tivemos um caso recente, inclusive, na Fazenda, né, cara? Até porque isso também é válido para homem. Essa frase foi a Adriane Galisteu. Quem falou essa frase foi a Adriane Galisteu por conta do problema que houve na Fazenda. Eu não ia falar, mas enfim, a gente pegou essa frase da Adriane Galisteu pra gente. Isso também vale para homem, porque eu sei que os casos provavelmente são muito menores, entendeu? E só que já deve ter acontecido algum caso do tipo. Olha, a Grazi talvez lembre dele, eu conheci pelo Insta. No Insta tem umas hashtags muito legal pra gente, Sober Life, Sober, Recovery. Eu conheci um rapaz que ele é francês, né? Ele tem um Insta muito legal, que ele escreve sobre a trajetória dele. O nome dele é Batiste. E ele sofreu abuso sexual estando bêbado. E ele conta, né, esse episódio. E eu acho que acontece também do outro lado, né? Porque tem até aquela frase que diz que o fiofó, né, de bêbado não tem dono, então o fiofó... Pode falar, não tem problema não. Não, eu prefiro evitar palavrão para não baixar a energia, sabe? Tem a questão cultural, porque, vê, a nossa cultura aqui estimulando as mulheres a ficarem bêbadas para os homens. Eu nunca tinha pensado nisso. E quando a gente vê... até meia-noite, esse é o... Bebida grátis. É um círculo vicioso. E assim, você vê que a cultura americana e a cultura europeia já é diferente. Lá o cara ele já sabe, meu irmão, se ele tiver qualquer questão com uma mulher embriagada, juridicamente ela tá certa. Ele vai ser acusado de estupro. Entendeu? E aqui é o contrário. Eu tive um caso de uma namorada que eu tinha. A gente namorava. Né? E na minha casa ela bebeu muito. Muito, muito. E ela queria avançar um passo na nossa vida sexual. Ela queria, né, abrir outros horizontes ali naquela... E como ela estava embriagada, eu falei assim, cara, não. Se você quiser fazer isso amanhã, se tiver a mesma vontade de fazer o que você quer fazer agora, se você quiser fazer amanhã, a gente conversa. Mas nesse estado, né, e eu também estava bêbado, porque aí uma coisa que a gente pode discutir quando a gente entrar um pouco mais no alcoolismo feminino cara, como que o cara... Porque um cara numa festa, ele também pode estar embriagado, né? Então, como que um cara que não está em condições vai observar se a mulher está em condições... Você entende que o próprio álcool, ele vai criando uma... Porque o cara que bebe, ele fica mais desinibido. Ele fica mais desinibido também e para ele perceber e ter a percepção de que a mulher está embriagada... Você entende? Mas a gente pode entrar nisso um pouquinho mais para frente. Se você tiver um canceroso na sua casa, uma diabetes, qualquer outra doença, você fala. Mas se tiver uma cota, ninguém fala. Mas vamos lá. Doutora, você me falou que o alcoolismo e o transtorno de uso de substâncias mata mais do que a Covid, né, por ano.
Uhum. Só que não tem ninguém vendendo Covid na barraquinha, sabe? Você não tem alguém, opa, você quer Covid e tal? Não tem ninguém. Como que a gente, numa sociedade que nos incentiva a usar, como a gente percebe que passou de ser social para ser uma doença? Qual é o linear aí? Critério. Eu estou ouvindo aqui e sempre que eu vou dar algum tipo de aula ou bater um papo com alguém sobre o tema, eu acho interessante a gente pegar um pouco da história. Como você começou o programa, o podcast aqui, entendeu? Ouvindo um pouco da nossa história e tal. E aí, eu quero dizer, até para as mulheres, né, que eu acho que é importante dar um recado, que é assim, lá no começo do século passado, quem se mexeu para mudar esse cenário do abuso de álcool, que era muito mais evidente entre os homens, sempre foi. Aí nós estamos falando lá do começo do século XX, nós já estamos no XXI, lá do começo do século XX, 121 anos atrás, foram as mulheres. As mulheres que tinham os seus lares, a família destruída pela bebida abusiva do esposo. E naquela época ninguém sabia que o alcoolismo era uma doença do cérebro, adquirida, que se não for tratada é fatal, porque ninguém nasce dependente, mesmo que tenha o gene do vovô. Ninguém nasce dependente. É uma doença que vai confluir vários fatores para determinar aquela carreira de usuário e o indivíduo chegar até a dependência. Demora 3, 4, 5 anos para a pessoa ficar dependente de álcool, por exemplo. Cada droga tem um padrão, mas vamos falar do álcool. E essas mulheres lá do começo do século passado, incomodadas com a bebida dos esposos, e esses esposos que ficavam nos bares e tinham direito a beber e fazer e acontecer, e a mulher não tinha, a cultura já era essa, a mulher tinha que se esconder, elas pressionaram tanto que elas conseguiram, a sociedade, que elas conseguiram a lei de temperança, que veio antes da lei seca. Olha que importante, eram mulheres que iam nas ruas, nos comícios, falar com os gestores, falar, olha, é o seguinte, precisa fazer alguma coisa, não pode vender bebida desse jeito, porque está acabando com a família. E esse movimento de temperança, ele levou a sociedade daquela época à lei seca. E não é verdade que a lei seca não deu certo, como dizem por aí. Não é verdade isso, tá? Ela deu certo porque ela se propôs, ela baixou a mortalidade, ela impediu as complicações do álcool, ela manteve as famílias unidas, enfim, ela regrou uma série de situações sociais. Mas é lógico que, como até hoje, né, nós vamos ter aqueles indivíduos que vão traficar desde o uísque naquela época, Isso, até órgãos, mulheres, crianças, armas e o que for hoje. O antissocial nós vamos ter em todas as etapas da história da humanidade. Então, as mulheres fizeram isso, né? E por que as mulheres? Porque elas tinham essa cultura de submissão, mas elas tinham esse afeto, essa sensibilidade que é geneticamente determinada. E o homem não é menos porque ele não tem essa sensibilidade. Muito pelo contrário, ele tem outro papel, ele tem outra configuração social nesse cenário, naquele cenário. Vamos falar daquele cenário. Uhum. Bom, lei seca, o espertinho, né, que começa a traficar as bebidas e começa também óbvio, né, a outra droga, o dinheiro, né, o poder, o dinheiro. E aí, lógico que essa mesma sociedade que se beneficiou por um tempo vai exigir que essa lei seja revogada, mas não revogada para voltar como era, que tenha outra regulamentação, e aí a lei seca
cai novamente, porque lei fica velha mesmo, né? Lei caduca, a gente tem que estar sempre atualizando a lei, né? É outro contexto, mas com essa regulação que vem a seguir das bebidas de novo. Então, a mulher, que também ainda a taxa de dependência ou alcoolismo feminino era muito menor, né? Ela fez parte dessa história pedindo, e aí veio dessa sociedade que se reúne, essas mulheres que se reúnem para dizer, olha, não queremos a bebida. E aí hoje, olha só, gente, 121 anos. Era isso que eu fiquei escutando aqui na minha cabeça, dando martelada, que toim. E as mulheres, vamos acender vela, né? Estão dizendo, não, peraí, agora nós também temos a nossa dor, o nosso sofrimento, né? O primeiro critério dessa doença do álcool, sofrimento psíquico, porque se eu acordo no dia seguinte, fui estuprada, fui abusada, porque eu estava alcoolizada, esse buraco para fechar, só Deus na causa. Sofrimento psíquico é o primeiro critério de que esse comportamento deixou de ser social, porque não existe uso seguro de nenhuma droga. Uma dose no meu organismo tem uma resposta, no seu tem outra. Caraca. O segundo critério, que esse comportamento deixou de ser um comportamento social com risco, é que eu tenho um prejuízo em alguma área da minha vida, em decorrência do comportamento, do consumo do álcool. 2 critérios definem dependência de álcool. Quando eu falo que eu tenho sofrimento psíquico, aqui se embute o álcool. Eu tenho um repertório onde o álcool faz parte, eu perdi o controle da quantidade que eu estou consumindo, e no dia seguinte eu penso nisso e não quero consumir, não consigo parar, e eu vou ter uma complicaçãozinha qualquer, e isso já basta para a gente dizer que esse indivíduo tem dependência ou transtorno por uso de álcool. Doença do cérebro, adquirida, que se for tratada, deixa de ser fatal. Fantástico. É o primeiro passo, né, Grazi? Se reconhecer a impotência. Vocês três são herdeiras, né, dessas mulheres que começaram a luta lá. Pensam, né? Que querem que mulheres e homens se beneficiem dos tratamentos, né? Porque um tratamento para o homem não serve para a mulher. E por isso que as mulheres não ficavam nos grupos. Sim. Elas ficam nos grupos. Aliás, quando tem tratamento para elas, desenhado para elas e executado por elas, a equipe feminina garante a aderência dessas mulheres ao tratamento, porque a gente fala desse mesmo lugar. Por isso que as meninas diziam aí que tem que ter tratamento com especificidade, o grupo tem que ser mais homogêneo, tem que ter tratamento para todos os dependentes, na sua diversidade. Sim. Tratamento de homem é para homem mesmo, não dava para ficar no grupo de homem. Bariatricado deveria ter... Nossa, tem que ter, tem que ter. Segmento, porque é uma outra dependência. É diferente. Sim. Imagina a culpa desse indivíduo que teve que fazer uma cirurgia porque era obeso mórbido, senão ele ia morrer da sua obesidade, ele se safou dessa doença e ele daqui a pouco desenvolve outra. Meu Deus, o que ele pensa dele? Que acaba fazendo ele retornar à obesidade, inclusive, né? Porque ele pode Com retornar, certeza. né? Tem que ter um grupo específico para isso. E vendendo o peixe da AF, a AF tem um grupo só de mulheres bariátricas, né? Alcoolistas bariátricas. Que por sinal, então vou complementar, representam 23% das nossas alcoolistas. É uma preocupação enorme nossa essa questão da cirurgia bariátrica. Nós fizemos, junto com a doutora Ana Cecília,
com a psicóloga Cláudia Leiry, com a terapeuta em dependência química Eugênia, uma mesa no Congresso da BEAD para falar sobre isso também. Porque pior, eu acho que pior é aquela pessoa que tem a compulsão alimentar, que não precisava fazer cirurgia, e que aí ela chora no médico, o médico quer ganhar dinheiro com isso, manda ela engordar 20, 30 quilos, sei lá quantos quilos, para poder passar a faca, porque a maioria das nossas mulheres fizeram isso, não sabiam que essa compulsão alimentar migraria para a compulsão pelo álcool, e aí a gente tem quase 25% delas bebendo, engordando novamente, como o Pedro falou, e num sofrimento absurdo, né? É muito triste. Ô, Grazi, nesses 20 dias que eu tô de abstêmio, né? Eu perdi 4 quilos. São 20, sabe? É uma parada assim, bem surreal. Se você tiver um canceroso na sua casa, uma ideia de qualquer outra doença, você fala. Mas se tiver uma cota, ninguém fala. Grazi, a sociedade julga quem bebe demais, quem bebe de cair, mas essa mesma sociedade vende a alegria do álcool, né? Vende, você vê uma propaganda de cerveja, você vê uma propaganda de uísque, é sempre uma coisa muito sofisticada, o vinho, né? Como que você vê essa contradição, Grazi? Na verdade, infelizmente, a sociedade não tem, vou falar de forma geral, né? Se a gente tivesse uma educação que falasse desde o início sobre prevenção, sobre, né, os malefícios, que é uma das coisas que a gente luta também na nossa associação, porque é aquilo, junta todo mundo no Maracanã, dá cerveja, bota para assistir futebol e deixa o povo ignorante lá que a gente vai ganhar dinheiro. É isso que eles querem fazer. Então, exemplo, Amarelinho, aquele bar tradicional do Rio, ele vai reabrir agora, né? Que ele fechou aí durante a pandemia e foi comprado por um grupo grande aqui do Rio. E aí agora, na reabertura dele, no final do mês, vai ser disponibilizado 60 barris de chopp grátis. Então, assim, nossa... Provavelmente adulterados também, né? Pior ainda, né? Tipo, é lamentável. A sociedade te dá muito, isso aí que o Pedro falou, ela te cobra, mas ao mesmo tempo ela te dá. Como é que o Gabriel Pensador fala? Aquilo que o mundo me pede não é o que o mundo me dá? Exatamente. Os seres humanos, né, são contraditórios, mas nessa questão do álcool, eu acho muito surreal, porque, por exemplo, eu vejo, né, passei por isso também, mas assim, eu vejo assim, a pessoa vai pra festa, né? Aí o combo, aí bebe todo mundo junto, aí se você não tá bebendo menos aquele dia, vai ficar de palhaçada, vira, uhul! Mas aí se a pessoa da PT, aí muitos largam, tem aqueles que não ajudam a cuidar, que simplesmente largam, e aí numa próxima falam, não chama fulano não, porque fulano não sabe beber. Não sabe beber. Fulano não sabe beber, não sabe beber, bebe leite. Então, tipo assim, a mesma que fica bebe, aí depois te julga, ou então se acontece um acidente, fica, ai, coitado, mas foi a mesma que ficaram incentivando. Então, assim, é muito louco, é muita insanidade. Eu tenho uma amiga que fez essa mistura, ela misturou álcool e direção sem cinto, hoje ela é tetraplégica. E aí ela faz algumas campanhas junto ao pessoal da Lei Seca para falar, né, dessa questão, dessa combinação, e ficou tetraplégica, essa mistura aí. Para você ver, né, cara, é exatamente isso que vocês estão falando, porque eu acho que o legal, por exemplo, do grupo, né, AA, NA, é que quando você começa a ouvir as histórias, você se identifica em quase todas, né? Você vê assim, por exemplo, amnésia alcoólica. É uma coisa que quem não é alcoolista não acredita, inclusive. Acha que você utiliza daquilo ali para... não, você... Tá bom, ele não lembra porque ele não bebeu. Como se você estivesse dando a desculpa. Qual a importância das reuniões na recuperação, Lu? Como que se enxerga isso? Então, acho que a doutora falou um pouco disso, né? A questão da homogeneidade, né? Que quanto mais homogêneo, mais você se identifica. Então, ali você tá... um termo científico entre os seus pares, né? São pessoas que têm um problema
que acham que tem um problema, que procuram pela primeira vez, se identificam nessa história. Então, assim, você tá num grupo onde você vê histórias parecidas, te faz se sentir menos sozinho, menos culpado. Então, essa interação é muito importante, né? Seja no AA, seja no NA, seja nos grupos familiares, né? Porque o alcoolismo, ele não é contagioso, mas ele é contagiante. Então, a família fica adoecida também. Então, os grupos de família, como a Alanon, Naranon, Amor Exigente, também são muito importantes, né? Porque as famílias também se identificam com as histórias, né? Do que o familiar tá ocasionando, né? Tá passando. Então, estar entre os pares, né, entre histórias parecidas é muito legal. Muitas vezes é a cereja do bolo, né? Eu, por exemplo, como eu mencionei, quando eu cheguei no grupo, eu já estava sem beber, porque eu comecei a minha conscientização, né, a minha procura de ajuda. Primeiro com psiquiatra, depois fui terapia. E, assim, eu cheguei no grupo, na verdade, eu estava sendo conscientizada, né, já estava um tempo sem beber, mas eu fui para levar um amigo, porque eu achava que ele tinha mais problema que eu, porque ele já tinha sido internado, e eu não. Eu estava conseguindo ficar sem beber com a terapia. Mas aí eu conheci o grupo, eu me identifiquei muito com as histórias, e aí eu quis ingressar e ele não. Hoje em dia a gente nem se fala muito, porque acaba que pessoa que está nativa, né, acaba que não, fica meio assim com a pessoa que está sobriedade, às vezes uma certa vergonha, né, de achar que ela conseguiu ou não. Mas quando eu faço um inventário, né, que é muito convidativo, né, nos 12 passos, eu vejo que se eu não tivesse conhecido os grupos, talvez eu tivesse voltado a beber, porque eu já tinha ficado sem beber outras vezes e voltei quando as coisas melhoraram. Então, por isso que eu acho importante o grupo, porque o grupo acaba não te deixando esquecer, porque senão a sua vida começa a melhorar em vários aspectos, você começa a ficar mais estabilizado, e isso é um perigo, né? Às vezes as pessoas acham que a recaída é só quando acontece algo ruim, mas algo bom também leva a recaída, né? Tem que estar vigilante o tempo todo, né, cara? Eu acho que a gente volta nessa questão da sociedade, né? Porque se a cultura não garante a parte que a cultura, não, a sociedade e sua cultura não garantem as políticas que tem que vir dela, né? Porque a política do álcool, ela tem a parte que é do tratamento, a parte que é da prevenção, mas tem o controle da oferta que vem da sociedade. E o que está por trás dessa história de ficar vendendo produto que causa doença? Sim. Uma desregulação da venda desse produto. Por quê? Porque interessa que cada vez mais as pessoas precisem desse produto para sempre. E o que está por trás disso? A economia da droga. Isso é muito sério, porque é uma economia perversa que a gente vive também desde o século passado. Então, a gente, no final, fica submetido não só a uma coisa ambivalente, subjetiva, né, que o indivíduo não sabe, ou que ele está no A ou que ele está no Z, mas fica submetida a um poder que a gente não tem fogo para isso. Olha, a prevenção, a mídia preventiva já é preconizada há 100 anos, entendeu? É fazer uma mídia que proteja o indivíduo falando de um produto que não é um produto qualquer. Onde que acontece isso? Em lugar nenhum do mundo. Sim. Mas a mídia que vai vender a droga para manter o poder dessa economia, que é a outra droga atrás, que é o dinheiro, né? Quem tem mais dinheiro tem mais poder. Essa está sempre ganhando, está sempre na frente. Que também causa dependência. É lógico que causa. É lógico que causa dependência. Vai mexer lá no hipotálamo, no sistema límbico, vai liberar dopamina, e o cara vai querer mais dinheiro. E, doutor, não basta aquilo que ele ganhou. Ele vai querer fazer os adolescentes se tornarem dependentes. Sim. Onde já se viu isso? Isso é crime. Sim, o cigarro já tem aquelas fotinhos, né? Já tem aquelas fotinhos lá das crianças, feto, né, da galera com câncer. Você acha, Grazi, que seria uma solução legal se ter uma política de divulgação maior dos malefícios do álcool?
Com certeza, é o que a doutora Ana Cecília está falando, com certeza absoluta, assim. Essa já é uma luta da doutora Ana Cecília há muitos anos, é uma luta da nossa associação hoje, né? A gente ajuda mulheres em sofrimento pelo uso do álcool, mas a gente levantou essa bandeira com força, né? E a gente se une a outras associações, como a CT Saúde, a ABAD, enfim, uma série de outras, Comitê de Regulação do Álcool. A gente está unindo forças para falar sobre isso, para falar como é importante a gente pensar em políticas públicas para falar lá na escolinha da criança, com 6 anos de idade, né, para ela chegar em casa e falar assim, não, papai, você não pode beber, isso é droga. E não o contrário do pai falar, bebe aí, meu filho, molha a chupeta, porque álcool que é bom. É loucura, é uma insanidade total isso. É uma insanidade. Né? Tem então, músicas, né, de louvores ao álcool, né, cara? Eu preciso da cerveja, a cerveja precisa de mim, né? A sociedade em si, ela louva o álcool. Essa é de verdade. A sociedade no todo. E a falta de porque aquilo, eu sempre ouvi, e uma vez eu conversando com um amigo, ele falou assim, não, cara, eu bebo, não é porque eu gosto da cerveja, no caso. Eu bebo porque eu quero ficar alto. É por isso que eu bebo. A sensação que traz é essa. Meu caso, quando eu paro pra pensar como que eu comecei a beber cerveja, no início eu fui pega pelas bebidas doces, né? Porque a indústria, ela, né? O jovem e a mulher geralmente entra pela bebida doce. Sim. Só que aí eu sempre arrumava desculpa, né? Pra estar na rua, pra estar no bar, né? Assim, minha final de semana começava na quarta, né? Porque era dia de jogo, aí quinta era perto da sexta era sexta. Só que, tipo, no bar... Era perto da sexta. Quinta. Por quê? Porque perto da sexta. Eu ficava sem beber segunda e terça, né? Digamos assim. Então... Mas segunda é perto do domingo, hein, cara? Mas eu dava uma pausa na segunda e na terça. Tanto que eu demorei pra me reconhecer com o problema, porque eu falava, eu não bebo todo dia, entendeu? Mas eu bebi de quarta a domingo. E assim, no bares que eu ia pra ver jogo, que na verdade, se você perguntar uma regra de futebol, apesar de eu gostar de assistir, eu não entendo nenhuma, eu vejo que era uma desculpa pra ir pro bar, as pessoas bebiam muita cerveja. Então, tipo assim, e era barato, porque ficava barato, porque pedia uma de 600 e dividia, né? Apesar de que eu sempre era que bebia mais rápido, né? Eu bebia muito rápido. As pessoas falavam, nossa, você bebe muito rápido. Eu também. Então, eu acabei me forçando a gostar da cerveja, entendeu? Para poder participar da divisão da mesa, que era o que todo mundo bebia. Mas o gosto mesmo, quando hoje eu paro para pensar, eu não gostava. Eu me forcei a gostar para participar daquele ritual, né? E também, eu vejo também o que ele falou, eu não gostava da cerveja, eu gostava do efeito. Entendeu? Eu gostava de sair da realidade, eu gostava de ficar doida. A cerveja é vendida como se fosse um suco, né? Como se fosse... Assim, a cerveja tem álcool, gente. Alimento. Então, olha como é que o Brasil né? Tem um relatório que eu li que chama A Verdade Sóbria, incentivando a morte e a deficiência por álcool. E nesse relatório ele fala quanto que os governos liberam de investimentos nas indústrias alcoólicas, o lobby que tem por trás. Então, assim, os caras botam a mulher bonita lá, falando pro cara, bebe um pouquinho que você vai ficar soltinho para pegar aquela mulher bonitona, que não pega nunca, a maioria nunca pega, né? E fala para a mulher agora, olha, bebe, porque a feminista tem que beber para ficar igual ao homem. E vai para as escolas, que eu achei um absurdo, que se eu cruzar com uma pessoa dessa, eu acho que eu mato, né, que me segure, porque assim... grana, essa merda desse dinheiro, desculpa, entendeu? E aí, o cara, eles vão para as escolas para dar palestra. Olha que ponto a indústria chega, né? Eles vão para as escolas, dão palestras para falar, olha, seu pai realmente não pode beber, né? Falar de álcool. Vamos, olha que lindo, né? Aquela indústria está falando nas escolas que o álcool
não é legal, que tem que beber com moderação, mas tem a bebida sem álcool. Bebida sem álcool ele pode beber, bebida sem álcool seu filhinho de 6 anos pode beber. Eles são muito nojentos, né? Eles querem que a criança fique dependente da bebida sem álcool desde pequenininho. Açúcar. Porque aí quando chegar com 15 anos, 13 na verdade, né? Porque já com 11 já estão ficando dependentes. A criança que estava com 6 bebendo sem álcool, com 11 já está viciado naquela marca, né, viciado não, já está, né, já criou condicionado. E aí, quando chega com 11, 12 anos, pai, agora você pode, ainda mais homem, né, agora você pode bebe aí comigo uma cerveja, sei que hoje já está com mulher, já está em tudo. Então, assim, eles são nossa, inescrupulosos, né, eles não têm escrúpulos. Nenhum. Criminosos. Assim, Doutora Ana, a gente está falando muito aqui do álcool, mas a gente, desde que eu me entendo por gente, eu ouço uma frase, queria saber se de fato isso é um slogan ou é verdade. O álcool realmente é a porta de outras drogas? Olha, depende da cultura, né? Mas as drogas lícitas para adultos, elas são mais acessíveis para o adolescente entrar nelas primeiro e partir para as próximas. Então, depende das culturas, porque tem lugares no planeta que o álcool é proibido e a maconha é liberada, no Oriente, por exemplo. Então, depende da droga, a porta de entrada, isso vale sim. Facilita, né? Óbvio, vou falar o segundo item, você precisa ter também os ingredientes dessa fórmula tão maravilhosa, né? Que é acesso às drogas por crianças e adolescentes. Não só ter drogas lícitas, mas você não ter as drogas lícitas para adultos regulamentada. Porque o que tem dentro da garrafa de cerveja? Você não lê os ingredientes, você não sabe quanto por cento de álcool, algumas tem, quanto por cento de álcool. Aquela latinha sem álcool, 0,0, dita sem álcool, ela tem álcool. É que no Brasil, a nossa lei colocou a cerveja no Ministério da Agricultura. Ela é considerada um alimento onde 0, é uma lei muito antiga, tá velha, precisa mudar, mas ninguém consegue, por que será? Bom, 0,0 é 0, tá certo? Para alimento, em relação ao etanol. Sim. Quando você vai ver na latinha, tem lá 0,02 de etanol. Então não é 0 álcool. É que a lei permite, de tão velha que tinha que tirar. Qual seria a primeira medida de uma política do álcool no Brasil? Tirar a cerveja do Ministério da Agricultura, Anvisa. É uma substância psicotrópica. Ela tem que estar lá registrada, como tabaco. Tem que estar registrada no Ministério. Lógico, taxada, que aí vai dificultar o acesso. Tem que fiscalizar a lei, porque a nossa lei é ótima, é proibida. Nossa lei é de 90, proíbe álcool, tabaco, qualquer droga de abuso para adolescente. Quem que fiscaliza a lei? 70% dos adolescentes compram bebida e cigarro no bar sem RG no Brasil. Não só isso, doutora. Por exemplo, esse aplicativo novo amarelinho aí, né? Do isso. José, né? O aplicativo novo do José. Se você pede, você acha que vai ser o motoboy que vai pedir identificação do adolescente? Agora, isso é engraçado, porque tudo é questão da época. E, por exemplo, eu lembro quando eu era criança, minha avó pedia para comprar cigarro e cerveja, a maioria dos lugares não deixava. A maioria. Aí eu não sei, né, cara, se vem uma nova geração, do mesmo ponto que eu fui questionar uma prima minha, menor de idade, porque ela tava bebendo. Aí eu falei, pô, engraçado, já tá com 18 anos pra beber? Ela, pô, cara, da família que eu sou, tu acha que eu não vou beber? Tipo assim, a nossa família, meu irmão, é de cachaceiro. E as mulheres bebem. Aí eu, não quis criar, mas achei, assim... Praticamente engraçado, né?
Achou tragicamente engraçada essa parada. Mas olha, eu quero falar, agora que você falou disso, eu quero falar uma coisa que não dá para esquecer. Família. Família é a parte mais importante de um modelo de proteção para as próximas gerações. Se a família não vier para o debate, não quiser aprender, não pensar nessa mazela, né, que é o álcool, o tabaco, as drogas no planeta, que tira a nossa capacidade de decidir. E quanto antes o indivíduo usar, mais ele vai ter chance de ter uma sequela nessa área do cérebro e não vai amadurecer nunca para se proteger. Se a família não segurar essa bandeira, a gente não sai desse nó que a gente está. Porque explodiu o consumo de todas as drogas no Brasil e no mundo, de todas. O Brasil aumentou o consumo de tabaco. E a indústria já estava correndo atrás de como ganhar dinheiro de novo, porque estava perdendo essa luta. Estava caindo a cada ano. Cigarro eletrônico, que tem milhões de complicações, tá, para o organismo. Sério? O solvente que dissolve a nicotina ou o THC para vaporizar a substância de abuso, ele é igual ao solvente que põe na cocaína para fazer a pedra de crack, que dá uma bronquiolite aguda e mata. Olha isso. Ô, doutora, mas isso que o Thiago te perguntou... Em que lugar que a gente está? A família tem que fazer isso aqui, ó. E pra luta. E porque a família parece que só se desespera quando o filho vai parar na Cracolândia, sabe? Mas o problema dele não começou na Cracolândia. O problema Lógico dele que começou molhando a chupeta para beber com a cerveja. Ou vendo o herói beber, que é o pai ou a mãe. Nossa. Né? Aqueles que bebem em casa, Até me que vão ser arrepiou aqui. modelos. Nossa. Porque eu fico muito feliz de ter tomado essa decisão de parar, né? Porque quando você fala isso, eu penso, cara, é um modelo, é um modelo. Mas que o Thiago falou peraí, eu vou fazer igual a gente faz na associação, gente. Vamos abrir os microfones, palmas para o Pedro, que decidiu tomar essa decisão, maravilhoso. E dá a cartela amarela, né? Se você tiver um canceroso na sua casa, uma ideia de qualquer outra doença, você fala. Mas se tiver uma cota, ninguém fala. Ô, doutora, mas o que o Thiago perguntou sobre a porta de entrada, eu queria falar um pouco mais sobre isso, que é o seguinte. Porque, não sei se está certo biologicamente, mas o corpo ele vai pedindo uma dosagem cada vez maior, porque você vai se acostumando, né? E eu ouvi esses dias no podcast sobre a compulsão na pornografia, e falando sobre, o cara ele começa a se masturbar com um pornô papai e mamãe, né? Daqui a pouco esse cara já vai para uma pornografia mais composta, daqui a pouco ele tá na pedofilia, daqui a pouco ele tá na zoofilia, daqui a pouco ele tá, tipo, né? Isso aí. Isso funciona também para as substâncias de abuso, né? O cara funciona. Tá no álcool, mas daqui a pouco o álcool já não dá a onda que ele quer, aí ele vai para outro. Pode funcionar assim, porque a via de neurotransmissão que envolve as áreas mais nobres do cérebro do ser humano, que é o sistema límbico e alguns núcleos que fazem parte desse sistema nobre que eu falei, ela serve para todas as compulsões. Sim. Ela vai fazer parte de todos os comportamentos compulsivos, né? Por quê? Porque estimulando demais essa via ou precocemente, você vai liberar o hormônio mãe do cérebro, que é a dopamina, que vai dar uma sensação de bem-estar, não é prazer. Olha, vamos combinar que esse slogan do prazer também já deu, entendeu? Porque prazer, cada um tem o seu. Sim. A minha dopamina não é igual à sua, não é igual a da Graça, não é igual a da Luciana, não é igual a de nenhum de nós aqui. Eu, talvez, se tiver dopamina demais no cérebro, piro de tão acelerada que eu já sou, não preciso de dopamina, não preciso de nada de externo para liberar dopamina, entendeu? Então, às vezes, a pessoa precisa de um pouco mais de dopamina, é uma regulação biológica individual. Nós temos que ensinar as pessoas a fazerem essa regulação
com outros recursos, a cantar, a escutar música, a fazer uma comida que preserve a saúde, a contar piada, a ligar para o amigo, a se apaixonar, a comprar flor, sei lá o quê, plantar bananeira. Se apaixonar não, porque se a pessoa se decepcionar é dar ruim. Não dá ruim, você cresce, tá? Então, se a gente conseguir cuidar da dopamina como ela merece, eu tento segurar a minha, entendeu? Uhum. Então, aí, meu Deus, a gente não vai precisar de nada de droga. Para que droga? Então, Você Porque isso ocorre, por exemplo, eu tava com um amigo meu esses dias e ele falou assim, cara, pra mim não adianta mais dipirona normal, tem que ser dipirona 1 grama. Que, cara, também tá se tornando um vício, cuidado aí. Eu comprei pra ele? Comprei, mas eu avisei que dipirona não é droga de abuso, mas ele tem uma via que demanda geneticamente um mecanismo de compulsão mais exposto ali, né? Que ele vai ficar compulsivo até por dipirona, que nem é uma droga de abuso, ela nem vai para esse sistema límbico fazer nada disso. Mas ele tem um comportamento mais compulsivo, tá? Então, se tiver a junção das duas coisas, substância que mexe lá, e eu também tenho esse gene, que é o caso aí, como a gente falou, de algumas pessoas que têm transtorno alimentar, bom, eu sou muito mais vulnerável. Então eu tenho que saber disso. O cérebro compulsivo é o cérebro compulsivo. É o cérebro Aonde compulsivo. ele vai ser compulsivo depende muito da história, de todo o background, de todo o contexto. Mas O meu, cara, eu acho que a minha adicção é o açúcar. Porque, vocês me conhecem e sabem que eu não preciso de álcool para ser feliz. Mas, eu comecei a beber aos 28 anos. E, para mim, é de boa, beber ou não beber. Mas já vi pessoas que, se estão numa festa que não tem álcool, ela não tem graça. Ela vai embora ou vai para um bar. Cara, no meu casamento, Então é a açúcar. família da minha ex-esposa falou, cara, posso pedir cerveja? Posso comprar? Porque não teve, né? Eu não bebia. Quando eu bebia, meu último trabalho bebendo foi numa empresa, né, de foto e vídeo. E aí, às vezes, final de semana, o rapaz pedia, né, o chefe pedia pra eu ir ajudar ele com a iluminação e tal. Aí, um dos casamentos foi evangélico, né, e não tinha bebida. E aí, eu fiquei pensando, gente, pelo amor de Deus, que coisa sem graça, sabe? Eu, na verdade, sempre achei o contrário. Sempre achei pessoas que eram movidas ao álcool para ser feliz, ficar desinibido. Eu nunca entendia. Porque eu sempre fui muito assim, sem nada. Puro. Como eu sempre falo também, eu gosto muito da sobriedade, gosto de lembrar de tudo que eu fiz. Não, eu vi que eu amo a sobriedade. Em sobriedade, eu fui É muito bom. uns 3 casamentos, sem beber, bebendo muita água, muito suco. E assim, eu paro pra pensar os casamentos que eu fui bebendo, era quase que um open bar grátis, né? Assim, se você... eu lembro que um dos últimos casamentos que eu fui bebendo, o meu namorado da época, né, que é ex, hoje em dia eu tenho uma relação saudável, esse meu ex, ele sofreu muito com o meu alcoolismo, mas eu lembro de cenas que ele tava me dando banho de roupa dentro do chuveiro aqui de casa. Cara, as famosas cenas lamentáveis. Cenas lamentáveis. Lá do movimento de temperança, de 1900 e bolinha. Exatamente. E a doutora Ana falou sobre prazer e bem-estar. E, cara, é impressionante como a fossa pós-bebida é muito pior do que a alegria que se sente. Cara, assim, eu me lembro, Grazi, de acordar no outro dia e falar assim, cara, será que eu fiz isso? Ou será que isso aqui é uma lembrança? Tá. E aí chegar a minha namorada e falar assim, cara, tu lembra de ter falado isso? E aí, cara, era uma tristeza, era um abatimento de tipo assim, cara, eu lembro de ir pra... Eu vou muito pro jogo, eu frequento o Maracanã, mas eu lembro de ir pra jogo e não lembrar do jogo, cara. Mas, cara,
Quanto foi o jogo? Não sei, porque eu fui e bebi. O que eu fiz ali foi beber. Né? E é exatamente isso. Eu ver um filme, que aí eu queria que a Grazi falasse sobre algumas obras artísticas aí que ajudam a recuperação, que ajudam a entender um pouco mais esse universo. Eu lembro de um filme chamado Um Voo, né, com Denzel Washington, que no final do filme, ele fala que, embora ele estivesse preso, ele nunca se sentiu tão livre na vida dele como... me arrepio todo, porque essa é uma cena... O cara perdeu a família, o filho, não falava com ele e tal. E ele falou assim, cara, pode parecer estranho vindo de um cara numa penitenciária, né? Mas eu nunca me senti tão livre na minha vida. E você sente prazer em não beber hoje? Em não beber? Total. Isso. Eu acho que eu sou uma privilegiada. Eu me sinto muito poderosa, porque eu vou aonde eu quero. Ano passado, eu pulei carnaval em Belo Horizonte, né? Todos os dias, de manhã, ia para bloco de manhã, porque eu realmente hoje não gosto da noite mais, mas eu posso me divertir, eu consegui achar, né, os locais e os eventos de acordo com... Eu sou muito festeira, eu amo me divertir. E eu fui toda de malévola, pulei carnaval e me acabei, não sei o quê. Fui até entrevistada, porque eu era mais animada, né? Eu era mais animada. A Rede Globo veio e me entrevistou. Aí eu nem tinha nada. Você tá filha, sou carioca no Rio, carioca em Belo Horizonte, não sei o quê. Quem olhava pra mim falava, caraca, que mulher louca. Doido, né? Não fazia sentido, né, cara? E eu com água mineral feliz, eu olhava assim, falei, cara, como eu sou privilegiada, né? Como eu gostaria de falar para cada pessoa que está aqui que elas podem ser felizes sem álcool, sem droga nenhuma, que além delas estarem se matando e assim, perdendo completamente a memória da vida que elas têm Sim. ali nas mãos para viver, né? Que elas estão perdendo dinheiro, que elas estão perdendo saúde, que elas estão perdendo as emoções, que elas estão perdendo a vida, a possibilidade de viver ali aquele momento. Sim. Isso é maravilhoso, gente. Isso não Muito tem maravilhoso. nada nesse mundo que pague. Na moral, parece até fanfic isso, cara. Parece que a gente contratou a Grazi para uma campanha contra o álcool. Mas eu sou totalmente Eu super me identifico. contra. Não, isso é muito maneiro, porque pra mim eu como não entendo a luta de quem tem essa dependência, eu também não entendo a vitória, entende? Então é muito maneiro ouvir. Mas só isso. rapidinho, complementando até o que o Pedro perguntou, negócio de filme e tal, e você falou do Coda, e eu vou te falar que o Coda ajudou muito a salvar minha vida, tá? Eu fiz parte do Coda também. Eu sou... O que é Coda? O que é Coda? Codependentes emocionais anônimos. Porque como a mulher, a dependência do... Né, eu, falando por mim, mas também a doutora tem aí para comprovar que a questão da mulher é muito emocional, o codependentes emocionais, tanto é que na nossa associação a gente fala, olha, a gente vai te acompanhar para uma sala de AA, de propósito feminino, a gente não vai te acompanhar em sala mista. Depois, num outro momento, você mais madura, a gente pode te acompanhar numa reunião mista. A gente vai te acompanhar numa sala de coda, porque eu, quando tinha 2 anos em sobriedade, em abstinência, eu tinha um rombo dentro de mim que eu não sabia com o que eu preenchia. E eu não conseguia lidar com as emoções. Eu continuava em relacionamento abusivo, eu continuava não conseguindo me relacionar com a minha família. E aí o Coda me deu esse despertar emocional de eu conseguir começar a entender que eu tinha que olhar para dentro de mim, não para fora. Estava tudo dentro de mim, nunca fora. Sabe? Eu saí do Coda porque eu acabei ficando com a menina do Coda, cara. Meu Deus do céu. Não deu certo. Aí foi... Meu, quer falar no início, cara. Vai pro psicólogo, vai pro psicólogo. Pronto. Mas vamos lá. Lua, eu tenho um amigo que ele fumava... Ele abria o 4º maço por dia. Abria. Ele não fumava
4. Ele fumava 3 e abria o 4. E Comia. ele falava assim, cara, o cara que nunca fumou não entende o prazer que eu tenho de não fumar. Entende? Ele falou assim, porque você imagina que você é cego e você passa a enxergar, você tem prazer de ver o cinza, você tem prazer de ver o bege. Né? Não são só as coisas lindas que te impressionam, são as coisas simples. Né? E dentro dessa questão que a Grazi falou, de pular carnaval, a malévola sóbria, né? A malévola sóbria de BH. Né? Lu, tuas experiências de diversão pós abstenção, não sei qual é a melhor etimologia para falar. Eu me identifico muito com a Grazi, porque eu costumo ser a mais animada do rolê, apesar de que, tipo assim, eu também me tornei mais do dia do que da noite. Mas eu gosto de ir em show, gosto às vezes de sentar num barzinho com música ao vivo. Parou de ter aquele... Perdeu a graça ir pra um bar, porque eu ia, sabe, um bar por bar não tem mais graça pra mim, mas um bar com uma musiquinha ao vivo eu gosto. Mas assim, no meu primeiro aniversário sóbria, chegaram a perguntar pra mim se eu tinha bebido escondido, porque eu tava muito, muito animada, tava muito eufórica. Mas assim, eu desfilei em escola de samba pela primeira vez, estando sóbria, em ala coreografada, que inclusive o carnaval tem muito esse apelo, né, da bebida, mas assim, o carnaval é algo que é uma competição, né, então assim, as pessoas são estimuladas a beberem só, pelo menos da escola de samba, beberem só depois que passa o desfile, né, porque senão pode comprometer, ainda mais numa ala coreografada, né. Então assim, eu também parei pra pensar que foi algo que aconteceu no momento certo, porque se eu tivesse desfilado bebendo, que eu ia beber escondido, eu ia com certeza cair, porque eu era uma pessoa que vivia caindo, vivia roxa, não sabia de onde ia meu roxo. Então, assim, da vida. Então, assim, eu desfilei 3 vezes em escola de samba sóbria, eu passei por Olimpíada, fui com amigas de sala, né, de 12 passos, morei na África do Sul 6 meses, fiz intercâmbio completamente sóbria, entendeu? E a Copa do Mundo, a África do Sul não participou, assisti jogos do Brasil lá, em bares de esporte, com pessoas bebendo, sem beber. E assim, se você ver os vídeos, eu sempre muito animada. Então assim, eu realmente não preciso eu descobri, né? Eu não preciso de bebida para me divertir. Porque eu associava muito, até porque eu também cheguei a trabalhar com evento, né? Então eu associava muito, evento, festa, bebida. E eu descobri que não, que eu não preciso. Se você tiver um canceroso na sua casa, uma ideia de qualquer outra doença, você fala. Mas se tiver uma cota, ninguém fala. Ana, me diz uma coisa, cara. Para quem tá vivendo o processo de vencer, né, essa dependência, tem todo um processo que é pessoal, tá? Mas eu gostaria de saber por que aquilo. Eu, por exemplo, já participei desse processo, mas estando do lado de fora, acompanhando alguém que passava por isso. O que você considera ser o grande problema da sociedade? Porque eu nunca sei se eu estou atrapalhando, se eu estou ajudando. Eu acho que a maioria das pessoas não sabem. O cara que está passando por esse processo, o ideal é ele sair do ambiente que ele vivia, porque assim... Sem maldade, muitas pessoas falam assim, não tem nada a ver, é só um golinho, pelo amor de Deus, não vai fazer mal, entendeu? E por mais que seja, sei lá, só questão de ser sem noção, prejudica, às vezes pode fazer com que a pessoa volte lá na estaca zero. Como que você enxerga isso? Falta de noção? Falta de caráter? É o quê? É insensibilidade? Olha... Aí, então, nós vamos falar da dependência, né? E aí a dependência e qual que é o projeto de cuidar daquele indivíduo que está na sua frente, né? Depende, né? Tem dependentes que eles vão ter que sair do ambiente, pelo menos temporariamente, né? Indivíduos que estão com muitas complicações, que tem uma gravidade dessa doença, que se ele ficar sozinho na parada, ele não consegue. Tem risco para a própria vida. Ou ele está até colocando alguém em risco.
Então, esse caso gravíssimo, com risco de morte, ou risco para algum familiar que convive com ele, porque ele está bastante perturbado, indica que se ele estiver num ambiente protegido, ele vai conseguir passar aquela fase inicial. Por quê? Porque parar de consumir, a famosa síndrome de abstinência, é muito grave. É tão grave quanto a intoxicação. E, às vezes, para aquele indivíduo, ele vai precisar estar protegido, numa unidade de internação, fazer toda uma desintoxicação assistida, lá. Aquele indivíduo que é um dependente leve, ele pode aprender no dia a dia e ficar no seu próprio ambiente. Basta que o seu entorno, famílias, né, enfim, familiares, enfim, marido, Sim, ok? sim. Participem do processo. Por quê? Porque o cérebro do dependente é aquele que já perdeu o controle aqui, ó, né? Ele já não está avaliando como pode. Ou seja, nós somos partes importantes desse processo, né? Da recuperação. Muito em todos. A família é parte integrante de qualquer tratamento de um dependente. Sem a família, eu, que trabalho com isso há 40 anos, não consigo tratar adequadamente do paciente. Eu já falo isso para ele no primeiro dia. Isso é muito importante ficar claro, sabia? Né? Ser divulgado, isso é muito importante. É muito importante. Aquela historinha assim, não, mas eu não preciso, eu faço sozinho o tratamento. Eu nem quero que a minha mãe venha, eu nem quero que meu marido venha. Não. Espera um pouquinho. A família também adoece. A família quer ajudar e não sabe qual é o caminho. E você não está dono da bola desse jeito, porque essa doença pega exatamente essa área do seu cérebro, da autonomia, da motivação. Você não consegue ir sozinho. Vamos incorporar aos poucos um familiar que você escolhe, mesmo para os leves. Tá? Mas o leve fica no seu dia a dia, trabalhando, e cada caso é um caso. Tá? Incrível, fantástico. A Lu falou sobre a Alanon, né, Lu? Quer falar um pouquinho sobre esses grupos também? Então, da mesma forma que o dependente adoece, a família também. Então, existem grupos familiares. Aí o Alanon é para os familiares de alcoolistas e o Naranon é para os familiares de narcóticos, né? Então, muitas vezes as salas de Alanon acontecem muitas vezes no mesmo espaço, né, em horários diferentes da de AA, pelo menos aqui na minha cidade, onde é o meu grupo base, tem grupo de Alanon também. Onde tem um grupo de NA, tem grupo de Naranon também. Aí é bom entrar no site, dar uma olhadinha, na.org.br, aa.org.br. Não, deixando claro que eu não falo em nome de AA nem de NA, mas são os sites, tá? E tem também o Amor Exigente, que faz um trabalho bem bacana. E a AF, além das reuniões com as alcoolistas, também acolhe familiares. Também temos grupos para familiar. Porque é importante, até falando da minha experiência pessoal, eu nunca senti assim, a minha família muito envolvida, né, na minha busca, né? Eu busquei por mim, assim, não foi um familiar que me ameaçou e tal, mas assim, da forma deles, assim, uma troca de ficha, mesmo eu não sentindo esse apoio, mas eles foram em algumas trocas de ficha e tal. Eu queria que eles se tratassem também, mas não é o caso. Mas o poder superior... A troca de ficha no AA é igual a troca de faixa no jiu-jitsu, né? Mais ou menos isso. Mas assim, atualmente... Nem meu pai nem minha mãe estão podendo beber por questões de saúde sérias. E assim, Deus que me perdoe, mas eu tô achando o máximo, porque todo mal tem um lado bom. Sim. Ô, Grazi, e o familiar do adicto em negação? O familiar daquele cara que não reconhece que é alcoolista. O que ele faz? Vai se tratar. Ele vai para o Alanon também. Ele pode ir para a nossa associação também. Pode ir para o AF, pode ir para o... A gente faz um trabalho
com familiares, e aí de homens ou de mulheres, não importa, tá? A gente tem muita procura de familiares. Ah, mas é meu marido, é meu filho. Então a gente resolveu formar esse trabalho, são com a Cláudia Leiria, né, que é psicóloga, então é uma terapia em grupo com ela, de 15 em 15 dias, mas como a gente ainda tem apenas uma reunião cada 15 dias, né, a gente orienta, sim, para que essas pessoas, inclusive a gente coloca no grupo, link para reunião de Al-Anon, link para reunião de Naranon, link para reunião de Amor Exigente, Coda, todas essas nós costumamos falar, quanto mais alças o dependente tiver para segurar, e a família também, né? Porque normalmente eles chegam procurando ajuda pro dependente, né? Mas eles precisam de muita ajuda. E uma mudança no comportamento do familiar pode ajudar o dependente a buscar ajuda, né? É o sistema familiar ali que está todo adoecido. Então, se alguém começa a se tratar, vai incomodar, mas é uma esperança para que esse sistema comece a se tratar, a quebrar. Eu falo para minhas filhas que a gente tem uma oportunidade linda de romper uma maldição hereditária, porque isso meu avô era traficante meu bisavô era traficante de bebida. Então, o álcool já vem na minha família há muitos anos, entendeu? Então, a minha avó, ela não se tornou dependente de álcool, mas ela casou com dependente de álcool. Então, sabe aquela coisa, tá na merda, mas tá quentinho? A gente vem reproduzindo aquela merda quentinha de geração em geração. Então, eu e minhas filhas temos essa oportunidade, né, de conhecer, de ter informação e de mudar esses padrões, né? E eu sou muito grata por isso. Eu sinto e senti, né? Não sei. Assim, de me acompanharem, de irem comigo e tal. Mas eu fui ameaçada, né? De ser internada. Então, acho que esse susto também, de alguma forma, me ajudou. Hoje em dia eu vejo que sim. Vejo que sim. Porque lá atrás, né? Até quando eu falei, né? Eu levei um amigo no grupo porque eu achava que ele tinha mais problema que eu, porque ele tinha sido internado e eu não. Então, acho que eu tinha um preconceito com pessoas que eram internadas e eu não queria passar por aquilo. E assim, apesar da minha mãe nunca ter ido em reunião de Al-Anon, ela fez algumas estratégias comigo sem que é recomendada, né, no grupo, digamos assim, sem saber, né? Que às vezes as pessoas acham muito duro, né? Mas assim, a minha mãe, às vezes eu pedia para ela ligar para empregador pegar mentira por mim, ela sempre se negou de ligar, ela sempre se negou. Se quiser pegar mentira, pega você. E muitas vezes a minha mãe, eu combinava um horário para voltar para casa, não voltava naquele horário, e quando eu chegava em casa o ferrolho estava trancado. Muitas vezes eu dormia em frente à porta de casa e já dormia no sofá da portaria. Então, assim, era algo que depois eu ficava extremamente envergonhada, né? Mas aí a pessoa fala, nossa, que horror, né? Mas hoje em dia eu vejo que foi bom, sabia? Não parei lá, mas assim, acho que ajudou no somatório de situações que eu não quis mais funcionou passar, com sabe? você, né? Funcionou comigo, porque cada caso é um caso, né? Se você tiver um canceroso na sua casa, uma ideia de qualquer outra doença, você fala. Mas se tiver uma cota, ninguém fala. Doutora, interação compulsória é válido? Você conhece pessoas que se recuperaram sendo internadas compulsoriamente? Como é que funciona isso? Olha, são 3 tipos de internação. A voluntária, a involuntária, quando existe risco eminente para aquele indivíduo ou para a família, e o médico e a família decidem pela internação, mesmo que o paciente não queira, ou porque ele está delirando, está psicótico, está ameaçando, enfim. E a compulsória é uma internação que está ligada com o sistema de justiça. O indivíduo cometeu algum crime
e ele também tem dependência, ou ele estava sob efeito de substâncias quando ele praticou aquela infração, e ele vai compulsoriamente, aí não precisa de ninguém, ele vai porque o juiz vai mandar, porque foi denunciado, e ele fez isso, aquilo outro, e ele também tinha dependência de drogas. Então, a internação, ela é uma prerrogativa que protege. A internação não é para punir, não é? 98% dos pacientes se tratam no ambulatório, no consultório, participando dos grupos e também fazendo o tratamento completo, né, que é promovido por uma equipe multidisciplinar. Mas esses 2% precisam para proteger a própria vida e a vida do outro. Então é lógico que funciona. E 2% é muita vida sendo salva, né, cara? 2% é muita vida sendo salva. E é a minoria, Pedro. É a minoria que vai precisar desse recurso, né? Sim. Então, eu queria lembrar também dos grupos de filhos, né, de dependentes, né? Porque é muito importante, né? Você tem tanto de álcool, Alatim, como Naratim, que tratam os filhos dos dependentes, né, em grupo, para eles poderem, no mesmo processo de qualquer grupo, se apoiarem, terem essa diminuição da culpa que a Lu falou, terem estratégias que deram certo para uns que podem ser replicadas para os outros, coisas muito interessantes acontecem nesses grupos também. E na mídia, o que vocês indicam, por exemplo, de filmes, séries, que podem ajudar aí a desmistificar, né? Não a tratar, porque tratar é a NA, Naranon, Alanon, AF, são essas questões para tratar. Mas para desmistificar, para entender um pouco mais desse mundo, Lua, o que você me indica aí da gente? Eu recomendaria o Rocketman, que é a história do Elton John, fugiu o nome aqui, perdão. Rocketman, A Pele Não Vai Longe, acho que trata a questão da relação do apadrinhamento, que é muito comum em A, de uma forma muito leve, muito divertida. E tem uma série que estava disponível no Netflix, que na verdade é um programa de TV americano, que ele estava na Netflix, que se chama Intervention, que são vários casos de intervenção. Eu acho bem bacana, porque também são histórias reais. Então eu deixaria essas 3 dicas. E questão de livro, agora até virou peça, o livro da Bárbara Ganser, A Saideira, eu acho bem legal. E o livro da Estela Rebeck, que é até uma senhora que fez parte da nossa associação. A Estela é uma senhora de mais de 70 anos, que está sóbria há mais de 35 anos, e ela tem um livro chamado Fundo do Céu, que pode ser comprado pela internet, é bem legal também. Fantástico. Vai ganhar comissão, Dan? Tô brincando. Não. Até porque o valor do livro, eu acredito que pague só o custo de produção, que não teve fins lucrativos. Que assim. é muito legal isso, né? Porque a comunidade é muito feita de voluntários, né? Você é voluntário na AF, os coordenadores de AA, de NA são voluntários, são pessoas que se voluntariam, acho incrível. Você, Grazi, o que você indica aí pra gente assistir sexta-noite, né? Cara, não vou beber hoje, só por hoje, não vou ao primeiro gole, mas vou pra Netflix. O que você indica aí pra gente? Então, eu acho que a Lu já deu boas dicas, né? Mas eu posso incluir aí 28 dias com a Sandra Bullock, que mostra bastante essa questão do alcoolismo, principalmente nas mulheres que têm uma vida funcional, né, que perdem eventualmente o controle, e reforçar a questão da progressão da doença. Acho que 28 dias fala bastante sobre isso, a negação. Tem uma série que está passando, aí eu vou falar mais dessa questão emocional. A Lu falou de alcoolismo, eu acho que a questão das emoções, né, como a gente repetidas vezes falou aqui, tem muita relação com o alcoolismo.
Eu, quando comecei a tratar minhas emoções, eu fiquei muito mais forte para evitar esse primeiro gole, né? Então, tem a série Made, que está aí, que ela não é uma alcoolista, mas ela casa com um alcoolista. O pai dela era alcoolista e era um abusador, né? Continuou sendo abusador e não reconheceu, né? Mas para a gente entender até essa questão familiar, né? De que às vezes a gente não desenvolve o alcoolismo, mas a gente acaba se relacionando com alguém de um padrão que a gente vem aprendendo na nossa vida, né? Então, acho que Made é sensacional. Eu estou vendo pela segunda vez, porque eu acho que é muita legal, coisa para muito legal. Eu amo, mas pode ser uma viagem minha, mas Os Miseráveis foi um filme que só de falar eu tenho vontade de chorar, porque eu acho que mostra, né, essa questão toda que a gente falou aqui da sociedade, né, do desequilíbrio, da questão da mulher, da onde a gente chega, fundo de poço. Eu sou apaixonada. O musical, né? É um musical. E tem um livro da Glennon Doyle, que eu acabei de ler, que é uma alcoolista. Quando eu li, eu nem sabia disso, que chama Indomável, que para mim toda mulher tinha que ler, toda. Eu indico muito esse livro. Ela é uma alcoolista e ela fala dessa questão emocional, ela fala dessa questão da gente ter que caber numa caixinha que não cabe para a gente, que quer enfiar a gente quando a gente nasce nessa caixinha, e ela rompe padrões, ela busca a vida dela, ela descobre que realmente ela nasceu para ser indomável, né? E que durante muitos anos ela bebeu para caber num padrão que não era a vida dela, né? E que eu queria que toda mulher pudesse ler esse livro, porque ele é libertador. Doutora, você tem alguma coisa para indicar? Tenho. Então, eu gosto muito de biografia de cantores, de pintores, né? Muito mais dos nossos personagens aqui no Brasil, né? A gente tem muitos brilhantes compositores e cantores que se tornaram dependentes, né? Adquiriram esse transtorno e a vida acabou aos 40, aos 45, aos 50 anos. Então, é só pôr biografias, álcool, e aí achar uma série de coisas para ler que são... E você, a vida real, né? Que é um pouco do que as meninas estão contando aí também, desses alguns livros e algumas séries, né? Você vai achar em todas as profissões, né? Eu faço parte de um ambulatório que trata médicos dependentes. É uma doença, né? E quando que a gente vai parar de achar que isso não cabe, a mulher não tem, a criança não vai ter, ou o velho não vai ter? Está em todos nós, né? E eu acho que é o primeiro passo para a gente controlar essa epidemia, é controlar o preconceito, o estigma que isso tem. Eu acho que no Netflix, doutora, tem um documentário do Raul Seixas. Tem. Na Netflix. E acho que você entende um pouquinho dessa história aí, né, doutora? Eu pesquisei bastante para preparar minha aula, e Raul Seixas tinha ele era uma pessoa para dentro dele, né? E eu acho que aí as drogas fazem de conta que te põe para fora, né? E ele caiu nessa armadilha também, né? O álcool, principalmente o álcool, né? Ele teve problemas gravíssimos com o álcool, gravíssimos, pancreatite de repetição, até que ele veio a falecer. Garrincha, né, cara? O próprio Garrincha, jogador de futebol, né? Muito. Tem um vídeo bom, cara, também, daquele cantor Nelson Gonçalves, que ele fala abertamente das mazelas dele com o alcoolismo, assim, de como foi a ruína do casamento por conta do alcoolismo, da carreira. É um vídeo bem legal. Tem no YouTube. Eu queria... O documentário da Amy Winehouse é maravilhoso também, gente. Eu posso dar fazer uma menção aqui que eu acho importante? Lógico. Eu também não falo por Alcoólicos Anônimos, mas eu sou imensamente grata e a nossa associação é parceira de Alcoólicos Anônimos, tá? Queria deixar isso claro. Nós pedimos autorização à para usar, inclusive, os 12 passos, apesar de ser uma ferramenta, um patrimônio da humanidade, a gente fez questão de fazer isso.
E eu acho que a gente precisa falar da literatura de Alcoólicos Anônimos, que ela é maravilhosa, né? A gente usa muito Vivendo Sóbrio, o Livro Azul. Então, muito obrigada, muito mesmo. E também é muito fácil de achar esses livros, né? Você, por exemplo, o Vivendo Sóbrio tem no Kindle, tem digital, não é uma literatura... E é uma literatura muito barata, porque como, né, é para ajudar mesmo, né? Fantástico. Eu já li alguns livros de arte e gosto muito. E, gente, como uma boa estudante de pedagogia, não posso deixar de indicar um livro para criança, da doutora Ana Cecília, que é a Entrevista com o Álcool, né, porque acho que a Ana poderia até falar um pouquinho do livro, né? Ana, por favor. Porque eu acho muito importante tratar esses assuntos desde pequenininho, né? Falo um minutinho só, então. Eu aceitei um desafio, eu fui presidente da BEAD aí numa gestão lá em 2004 e o governo federal publicou uma cartilha que dava algumas orientações aí para as crianças não beberem, etc. E na época, a nossa associação, a Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas, quis participar dessa cartilha, redirecionando algumas cenas e comentários da cartilha. E não houve muita abertura e travou-se uma guerra nas estrelas, tá certo? Nesse país acontecem essas guerras nas estrelas. E a doutora aqui, que tinha acabado de cair de paraquedas na presidência de uma associação de álcool e drogas, né, ficou no meio do tiroteio e eu acabei indo até num julgamento aí dessa cartilha, porque foi denunciado umas outras coisas não lembro, de edital para poder fazer a cartilha, etc. Em 2004, eu escrevi, eu falei, olha, não adianta criticar, a gente tem que oferecer algo em troca. Eu vou escrever o que eu considero um gibi, né, para as crianças, para o pai e a mãe lerem para as crianças, ou para a escola fazer rodas de leitura, para poder ensinar sobre álcool, sobre tabaco e sobre medicamentos, porque naquela época a UNODC, que é um braço da ONU para drogas e crime, avisava o Brasil que a gente ia, dali 15 anos, entrar na era dos sintéticos, que é a era que a gente está agora. MD, MDMA e milhões de balas doces, etc., na forma de comprimido. E aí eu fiz. Este ano, eu falei, sabe o quê? Eu fiz e deixei na gaveta. Esse ano eu falei, eu vou editar eu. Ninguém quer saber mesmo de prevenção, edito eu. E aí eu editei essa coleção, que é para criança de 5 a 10, e editei a entrevista da bebida alcoólica, que a Lu está falando, que é um gibi para adolescente. Tá? Legal. E quem quiser conhecer, está num site que chama Prevenção é Possível. É esse site que tem essas... Está na descrição do vídeo, a gente colocou o site, o link. Colocou, né? Porque eu que editei, a editora sou eu. Entre aspas, eu banquei o meu livro, né? Porque eu não achei que ninguém ia querer bancar mesmo no país, onde quem manda é a indústria das drogas. Sim. Álcool, a indústria do tabaco. O homem mais rico do Brasil é dono da maior cervejaria da América Latina. Não. Então eu falei, eu não vou ter patrocinador, faço eu patrocino. Eu sou a mãe trocínea. E olha que legal, doutora Ana, a gente fez um sorteio dos seus livros, né, na nossa associação, várias mães ganharam, uma professora ganhou, ela fez um trabalho, eu vou te mandar, ela fez um trabalho com a turma dela, de adolescentes de 11, enfim, e eles desenharam, é lindo, tá lindo, eu vou mandar, eu vou te mandar, e ela mandou agradecendo, pediu seu contato, coisa mais linda. Se você tiver um canceroso na sua casa, uma ideia de qualquer outra doença, você fala. Mas se tiver uma cota, ninguém fala. Gente, fantástico. Eu queria só que vocês dessem aí um recado final, né? Onde a gente pode encontrar vocês, redes sociais e tal. E um recado final, um chamado aí para a galera que está em sofrimento,
que tem familiar em sofrimento, né? Eu vou começar com o meu, né? Não vou dar aqui nenhuma estratégia, não. Para você parar, é melhor... Cara, para você parar, procura quem sabe de parar, quem entende do processo, quem entende da parada. E quem entende hoje é a ANA, é a Grazi, é a galera que está envolvida, né? A Luciana, a doutora Ana Cecília, a galera que está envolvida nesse processo. Não tenta sozinho. Não crie estratégias mirabolantes para não... Porque todo mundo, todo adicto, todo alcoolista, já em algum momento falou assim, essa é a última dose e voltou de novo ao primeiro gole. Então, procura ajuda que, cara, tem felicidade aí fora dos psicotrópicos, fora do álcool, fora de tudo. O meu recado vai para as mulheres em sofrimento, então, se elas quiserem, né, desejam parar de beber, existem várias possibilidades, né? Se ela quiser conhecer a nossa associação, @alcoolismo_feminino, falar para ela que ela pode ser feliz sem o álcool, né? Que ela tem o direito, né, a conhecer e ter consciência do seu corpo, das suas emoções, do que ela deseja para a vida dela, sem que ninguém diga para ela o que ela tem ou deve fazer. Acho que isso que é importante, que ela tenha prazer na vida dela sem precisar se anestesiar. E o que ela fez no passado, né, se anestesiando, infelizmente ela estava anestesiada, mas que isso não a torna culpada, nem uma vagabunda, nem uma mau caráter, nem nada disso. Ela só estava doente, né? Que ela se liberte dessa doença para fazer o que ela quiser da vida dela. Obrigada. Cara, que Nossa, quase falei amém. poderosa, cara. Que mensagem poderosa, cara. Nossa, me emocionei aqui. Lua? Então, já que a Graça falou para as mulheres, eu vou falar para as famílias, né? Se você tem um familiar que encontra-se em negação, muitas vezes a sua procura de ajuda, o seu processo pode ajudá-lo a se reconhecer. Então, procure ajuda também, busque informação, tá bom? E repetir o Insta da associação, alcoolismo_feminino. E como o podcast pode ser ouvido também visto, né? Minha tatuagem Perseverança, né? Persevere, não desista com facilidade, porque a felicidade após o alcoolismo ativo, a adicção ativa, ele não tem cura, mas ele pode ser estacionado. E só por hoje, né, Lu? Porque a perseverança tem a ver com isso, né? Que, tipo... Sim, só por hoje, para não desistir, exatamente o que eu disse, não desista. Exatamente. Um passo de cada vez, um dia de cada vez. Doutora? Bom, eu quero só agradecer. Me sinto super honrada de ter sido convidada por estar com essas pessoas corajosas, tá? Olha, vocês deram todos os recados, falando de vocês, de tudo que é possível, tá tudo já falado, mas aí eu fico sempre na prevenção. Eu quero um país melhor, com crianças protegidas, adolescentes que façam a diferença já, não daqui 20 anos, já alcoolizados, deteriorados, com comprimido na cabeça. Então, estou à disposição de todos para lutar pela prevenção. E eu agradeço todos que estão aqui. Para mim foi uma honra. Nossa, uma das melhores sextas-feiras da minha terceira idade. Quem faz 35 anos, terceira idade. Cada perna. Obrigado mesmo. Que papo, muito legal, muito legal. É isso, galera. Muito obrigado, tá, meninas? E, cara, procure ajuda, é possível e tamo junto.